Hoje eu tô aqui para contar uma grande fofoca para vocês. Oh. 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 Essa é uma fofoca que aconteceu na gringa, na verdade, lá nos Estados Unidos, mas que de certa forma me fez pensar que merecia muito um vídeo aqui no canal. Na realidade, é uma fofoca antiga, né? Uma fofoca já batida, né? Já vai trazer vários fatos aqui para vocês. O fato é que eu acho interessante de trazer para o canal não é a fofoca em si, mas é para a gente discutir uma coisa que ganhou-se muita penetrância na internet no final dos anos 2010, começo dos anos 2020, mas especialmente ali para 2014, 2015 para frente, que foi essa ideia de low pool e no pool. Esse vídeo aqui, gente, é exatamente a fofoca sobre a DevaCurl. E eu vou explicar depois quem que é a DevaCurl, o que que aconteceu, quem que é essa marca, quem criou. Mas primeiro vamos tentar entender o que que é low pool, no pool, tá? Se você quer entender um pouquinho melhor sobre shampoos, tem um vídeo aqui no canal que eu só explico o que é um shampoo. Vão ser sempre formulações que vão ter um tipo de tensoativo, que são moléculas que têm uma característica muito própria. Eu tenho aqui uma fotinha para vocês. A gente tem moléculas que elas vão ter uma característica de conversar tanto com a água quanto com o óleo. Então essa parte aqui com carga, geralmente, pode também não ter carga, tá? Mas geralmente ela vai conversar, que é a cabeça dela, com a parte aquosa e essa outra parte aqui com a fase oleosa. Então é como a gente consegue fazer emulsões e é como a gente consegue limpar também, porque se a gente joga só água no óleo, a água vai passar porque a água e o óleo se repelem. Quando você coloca esse tipo de molécula junto aqui, você ajuda a reorganizar essa situação da sujeira. Só que tem um ponto muito importante, tá? Dependendo de como que é a carga residual, de onde que acontece essa limpeza, pode também a interação desse tipo de molécula com o próprio tipo de tecido, que no caso, né, por exemplo, se for cabelo, tem uma carga residual negativa que é piorada com o shampoo. Por quê? Porque o shampoo tem tensoativos aniônicos, que são os de carga negativa. Então o que a gente já sabe aqui, que já pode ser dito para vocês, é shampoos vão ser formulações que vão ter esses tensoativos aniônicos, mas vão ter outros tipos de tensoativos que vão ter uma capacidade de fazer essa limpeza de uma forma muito boa. Como o cabelo tem uma carga residual negativa, não há uma junção dos tensoativos com o cabelo, mas há uma deposição, pode acontecer. Acaba acontecendo mesmo o cabelo ficar com uma carga residual negativa, só que muito mais também pela própria limpeza que o tensoativo faz. Isso aqui é importante porque isso é o que vai causar o frizz, uma das coisas que pode causar o frizz. Por isso que depois do shampoo nós entramos com um condicionador, ou máscara, ou leave-ins e tudo mais, que geralmente vão ter os tensoativos catiônicos. Os tensoativos catiônicos são outra conversa, eles têm uma carga positiva e para eles poderem ser estabilizados, eles precisam de uma coisa que é uma fase oleosa, eles precisam estar numa emulsão. Então, geralmente, quando você pega um creme de cabelo, né, quando você pega máscaras, quando você pega condicionadores, vão ser como se fossem cremes mesmo. São emulsões, como nossos cremes normais. Mas geralmente os nossos cremes vão ter tensoativos não iônicos, sem carga, que também podem estar presentes nessas formulações, mas geralmente eles não são a estrela principal. Eles servem para dar estrutura e tudo mais. Os shampoos que possuem as cargas negativas, eles não possuem geralmente muita fase oleosa. Eles podem ter um óleo ali na composição, alguma coisa assim, mas geralmente ele não vai ser uma emulsão. O shampoo vai ser uma solução aquosa de tensoativos que apresenta uma viscosidade. E aí que está o ponto, né? O shampoo ele é formulado não só para cabelo, ele é formulado especialmente para o nosso couro cabeludo, tá? Então é para limpar o couro cabeludo. Por quê? O couro cabeludo é onde a gente vai ter, junto com os nossos fios, né? É onde que vai ter geralmente as nossas glândulas sebáceas. E essas glândulas sebáceas vão excretar sebo, e essa excreção de sebo já começa a ser ali uma sujeira. Fora isso, tudo que a gente passa no cabelo, mesmo assim sujeira do dia a dia e tudo mais, acaba acumulando nessa região. Então a gente precisa limpar, porque senão esses folículos eles vão começar a ficar obstruídos, vai começar a ficar com mau cheiro, vai começar a ficar sujo, vai começar a ficar... A gente precisa limpar. A gente sabe como funciona, tem que tomar banho, né? Só que aí que acontece que a coisa começa a apertar um pouco.
Para mim, que tenho cabelo liso, é fácil falar isso porque o meu cabelo ele é liso, então ele tem uma distribuição, ele não é totalmente liso, ele vai ter ali um pouquinho de curvatura, como vocês podem ver, meus mullets, eles começam a aparecer, quando eu tenho o cabelo um pouquinho mais comprido, ele começa a dar uma cacheadinha aqui embaixo. Ido, vocês brancos não têm coração. Serena, você também é branca. Mesmo assim, é um cabelo que essa curvatura, ela não afeta muito a distribuição de óleo pela fibra. Então, o que isso quer dizer? Lembra que eu falei para vocês que a fibra ali, ela tá junto com a parte sebácea e tudo mais, da glândula sebácea? Então, essa glândula sebácea que vai produzir esse sebo e tudo mais, esse sebo vai conseguir chegar e se distribuir na fibra de um cabelo liso de uma forma mais homogênea. Só que para um cabelo que tem curvatura, né? Então um cabelo mais encaracolado, cacheado, um cabelo mais crespo e tudo mais, esses cabelos eles não vão ter necessariamente a mesma distribuição de óleo em toda a superfície do fio. O excesso de óleo na região mais próxima aqui do couro e você tem um pouco óleo na região mais acima assim da fibra, né, mais externa. Então você acaba tendo um ressecamento muito grande. E quando você usa shampoo muito limpante, a tendência, gente, é realmente que você retire tudo os lipídios. Então você vai, de certa forma, deixar o que está seco mais seco. Eu tô passada, chocada. Então, por isso que muitas pessoas de cabelo cacheado, cabelos com curvatura, vão sentir que quando usam um shampoo normal, né, que o shampoo ele vai deixar essa sensação muito estranha, assim, de tipo, nossa, tá mais seco, tá mais ressecado. E aí tem que entrar logo com um condicionador, porque vai ter a parte oleosa, além de ter o próprio condicionante, que vai ser os agentes catiônicos, que eles conseguem interagir com a fibra, porque a fibra tá mais negativa, tem carga positiva, então interage ali por eletrostática. Aí surgem, lá nos anos 2000, 2010, os low pools e no pools. Essa discussão de low pool, no pool vai ter o shampoo como estrela. E aí o shampoo low pool vai ser aquele que vai continuar tendo ainda tensoativos aniônicos, mas que vão ser bem leves, bem levinhos, tá? E o no pool vai ser aquele que vai não ter nenhum tipo de tensoativo aniônico, vai ser geralmente os não iônicos, anfóteros, e às vezes a gente pode até ser uma formulação que você coloca ali mesmo como se fosse um condicionador bem levinho para fazer a limpeza antes. E é aí que mora o problema. Por quê? Se você vai fazer essa limpeza antes com o condicionador, você está falando de colocar mais óleo onde já tem muito óleo, o que parece interessante. Só que o poder limpante dessas formulações não é tão alto. E há uma tendência de se acumular no fio, porque lembra, o fio tem excesso de carga negativa, você já está dando carga positiva, então você já está ali na sua raiz, já está dando alguma coisa para se juntar na raiz, no fio ali, sabe? Perto da raiz. E essa coisa que deveria estar sendo limpa ali, não vai ser limpa, na verdade ela vai agregar mais. E esse que é o meu ponto contra o low pool, no pool. Na verdade, contra o no pool. O no pool pode ser interessante para você fazer muitas vezes, assim, num mês, mas não sempre. Eu acho interessante se você tem um cabelo com curvatura, que você misture todas as ideias. Então, que você tenha o dia que você, opa, hoje eu preciso fazer uma limpeza mais desagradável ali, aquela limpeza mais forte. Então daí você vai ter que proteger a sua fibra. Como você protege a sua fibra? Geralmente você pode passar um óleo, você pode passar uma máscara antes, alguma coisa assim na fibra. E aí no couro você vem tentando, né, com o shampoo, fazer essa limpeza mais potente. E aí você pode fazer um low pool, ou seja, usar shampoos mais leves durante a semana, e às vezes você pode fazer um no pool algumas vezes quando você precisar e você só quer fazer uma organização dos fios, especialmente tirar mais a sujeira da superfície do fio e não tanto daqui dessa região. Mas limpar nessa região a gente precisa de shampoos mais limpantes. Então deu para entender mais ou menos a ideia, né? Qual que foi a treta da DevaCurl? E quem que é ela, né? Quem que é a DevaCurl? Quem é ela? Foi fundada em 2002 por uma cabeleireira, Lorraine Massey. Ela tinha um livro, né, falando muito sobre essas questões que envolvem as mulheres com cabelos
com curvatura, e a gente sabe que isso foi um problema muito grande, gente. Sempre teve um racismo muito grande na cosmética e tudo mais, né? Inclusive o Tássio fala muito sobre isso, eu acho interessantíssimo o trabalho dele. Ela fala muito sobre reduzir shampoo, porque o shampoo tem essa situação que eu falei pra vocês, resseca, né? Então, esse meu começo do vídeo aqui foi para vocês entenderem essa situação. E aí ela fala, não, no lugar de você usar um shampoo, vamos usar um conditioner cleanser, né? Vamos usar então um condicionador de limpeza, que alguns são muito bons. Eu acho que eu falei, inclusive, no vídeo que eu falei de cuidados com a pele do corpo, alguma coisa assim, que eu acabei mostrando também coisas de banho e tudo mais, que eu falei de um lá que eu gosto bastante, mas é aí que tá, ele não vai resolver a situação, tá certo? Ele não é uma coisa para usar todos os dias, é uma coisa para, às vezes, assim, eu tomei 2 banhos num dia, aí no dia de manhã só que eu acordei ali, pode ser interessante, né, para dar um tchan no cabelo. Mas depois da academia que tá muito suado, muito sujo, aí eu tenho que entrar com a limpeza mais forte. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar, né? É mais ou menos essa situação. A ideia é justamente essa, você ter uma limpeza um pouco menos agressiva para manter um pouco o condicionamento dos fios. E aí a marca ganhou muito movimento, assim, especialmente até 2013, 2019, assim, né? Foi um boom em rede social. A gente tem que lembrar, gente, que rede social, Instagram, nessa época, começou até a discussão sobre essas questões que envolvem a parte racial, que envolvem as pautas identitárias. Então, tudo isso ganhou muita força. Veja, faz muito sentido se desenvolver algo pensando para essa população que evite uma limpeza muito agressiva dos fios. Só que o problema foi como foi vendido isso aqui, no meu ponto de vista. E o que aconteceu depois, que eu vou mostrar para vocês que foi uma guerra a ingredientes, mas os ingredientes não foram o problema. 19 começa a surgir uns bafafá, né, de umas consumidoras falando que tá fazendo cabelo cair, tá dando coceira, descamação, tá irritando o couro cabeludo. E é interessante que isso começou, não foi com um hater, foi com uma pessoa que até indicava os produtos, que foi uma cabeleireira da Flórida. Ela tinha falado já muitas vezes, já tinha feito publicidade sobre os produtos, e mesmo assim ela começou a falar, gente, minhas clientes estão chegando com esse problema, eu estou vendo esse problema, e parece que tem relação com a DevaCurl. E aí em 2019 ela criou um grupo no Facebook, achei maravilhoso, achei assim high-tech, que chamava, tem o nome aqui, Hair Damage and Hair Loss from DevaCurl. You're not crazy or alone. Alguma coisa como o dano capilar e a perda de cabelo, né, a queda de cabelo causado pela DevaCurl. Você não está louca nem sozinha. Queen! Muito estadunidense, né? Muito coisa de seita. Acho maravilhoso. E cabelo, gente, é uma seita na internet. Aí, quando ganhou um boom mesmo, foi quando uma influenciadora, a Yesha Malik, publicou um vídeo Why I Stopped Using DevaCurl. Por que eu tô parando de usar a DevaCurl? E ela também não era uma hater e ela também tinha feito publi pra marca. O que foi muito assim, gente, como assim, sabe? E aí na internet estava lançando, né, o hashtag DevaDamage, e que é mais ou menos tipo os danos da Deva. E é muito bom, é muito bom. E aí assim, ela conta que ela começa a perceber os mesmos problemas, né? Então coceira, caspa, perda de volume, queda, cabelo mais quebradiço, mudança no padrão dos cachos. Gente, muito cara de que os folículos estão sendo ali afetados porque não estão sendo completamente limpos ou está tendo, por conta que você está usando muito tensoativo catiônico de carga positiva, está juntando a sujeira com tensoativo e tudo ali naquela região, e aí o folículo ele fica menos saudável mesmo. O vídeo viralizou e surgiu essa hashtag DevaDamage, que foi uma coisa assim, gente, maravilhoso, né? O que aconteceu, não sei o quê. E aí aconteceu aquela loucura, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que está acontecendo? Aí começaram a falar, é porque é ingrediente, porque tem uns conservantes aqui, e eles tinham alguns conservantes que eu considero não dos melhores ali na formulação. E olha, não tem parabéns, mas os conservantes que eles usavam ali eu não gostava muito não. Só que assim, são produtos de limpeza, são produtos de higiene, são produtos de contato rápido. Não vão ser eles que vão ser o grande problema, assim, que vai causar uma exposição longa.
Se você está fazendo a lavagem e tudo mais, gente, não acredito que seja a situação com ingredientes assim. Parece muito mais sobre o método. Aí o FDA, né, que é o Food and Drugs Administration dos Estados Unidos, é tipo a Anvisa deles, entrou na jogada e falou, vamos lá, vamos analisar então, né? Eu vou ficar, choque de monstro, meu amor. Ai, querendo choque vai de monstro pra cima. Eu vou deixar todas as referências dessa fofoca, inclusive as coisas que o FDA fez, na descrição do vídeo. Tá? Em 2011, na verdade, o FDA já tinha alguns relatos de gente que falava isso geralmente usando produtos que são sem tensoativos aniônicos, né? Então, para fazer low pool, especialmente no pool. Em 2016, envolvendo uma outra marca, o Wayne, a FDA já tinha recebido mais de 1.600 relatos. A FDA contratou, né, a Universidade de Columbia para investigar os experimentos, tá, gente? E a possível relação entre os produtos, ingredientes e possíveis casos de alopecia que estavam acontecendo ali. Os produtos eu tenho aqui, é o DevaCurl Low Pool, que eles usaram, The Light Cleanser, o Vane, Sweet Almond Mint Cleansing Conditioning, um Monat Renew Shampoo, e aí colocaram um Baby Wash Shampoo, porque geralmente o Baby Wash, o shampoo de bebê, ele vai ser muito parecido com um Low Pool em composição. Não tão igual, porque para criança vai ter algumas situações diferentes, mas a ideia é parecida, sabe? São ingredientes mais suaves para limpeza. O cara também minoxidil e ciclofosfamida como controle positivo, né, e negativo ali para a questão de crescimento capilar. Eles fizeram testes em camundongos, que usaram camundongos C57BL/6, que é um modelo clássico de estudo de ciclo folicular. Removeram os pelos, fizeram as limpezas ali e tudo mais, e usavam esses produtos nos ratinhos. Por que usaram esse rato? Porque esse rato, gente, é como se todos os folículos dele entrassem na mesma ideia de anágena, catágena, telógena, nova anágena. Eu já falei aqui para vocês, inclusive no vídeo do minoxidil coreano, vocês podem lá entender um pouquinho mais. Então, o que acontece imagina que é um organismo que todos os fios estão fazendo a mesma coisa. Então, se você tiver alguma alteração só na região que você aplicou, você sabe exatamente o que é. Nossos fios não são assim. A gente tem fio na telógena, como a gente tem fio na anágena, tem fio na catágena. Então, assim, não tem como a gente colocar que tudo é a mesma coisa, sabe? Aí tinham 16 animais por grupo. Era muito bicho, gente. Meu Deus do céu. Eles usaram o produto uma vez por dia, 5 dias por semana, durante 12 a 14 semanas, lavando os ratinhos com os produtos lá. Foi uma coisa assim, tipo, o resultado, os pelos caíram. O que eles viram foi que o grupo tratado com DevaCurl apresentou atraso na progressão para o ciclo da anágena, então para entrar no novo ciclo do fio. Ou seja, houve uma alteração da dinâmica folicular. Eles também fizeram alguns estudos in vitro, tá? Esses estudos in vitro eles procuraram especialmente entender se os ingredientes causavam mais alguma alteração, e eles observaram que não foi tão simples assim, né? Alguns ingredientes causavam, outros não. É mais para genotoxicidade e tudo mais, mas a gente precisa lembrar uma coisa, gente. Você não é um rato e você não é uma placa de células. Então, esses estudos eles não vão falar pra gente que é um problema, mas eles vão mostrar que assim, olha, nesses modelos que a gente está usando, deu algum problema aqui em comparação, por exemplo, ao minoxidil. Então a gente precisa, ou em comparação ao controle, e aí a gente precisa dar uma olhada mesmo, assim, então observar. O meu ponto foi que ninguém, em momento algum, foi falar que um dos grandes problemas é porque provavelmente criou-se um medo, uma fobia de tensoativo nas pessoas que possuem seus cabelos com curvatura. Sendo que a gente tem que educar as pessoas para que elas possam retirar o melhor de cada tipo dessas categorias de produto. Então, seja o convencional, low pool ou no pool. Porque de nada vai adiantar que a gente espere que elas só usem no pool e aí só vai ficar usando no pool e aí vai levar a esse tipo de problema ali no couro cabeludo. E o que eu acho interessante é que eu peguei as formulações aqui, ó, antes da polêmica, essa era a formulação do produto aqui, tá? Esse produto aqui, que é o Low Pool, vocês conseguem ver que tem basicamente alguns ingredientes tensoativos em vermelho, que são cocoamidopropilbetaína, cocobetaína, PEG60, PEG40, que são tensoativos bem suavezinhos, né? E aqui embaixo eu coloquei alguns condicionantes também. Então como se fosse um shampoo bem levinho. Tem, gente, muito extrato. Olha quanto extrato que tem nessa formulação. É muito extrato.
Depois da polêmica, eles não fizeram um produto mais limpante, tá? Eles não colocaram muitos tensoativos mais limpantes, mas eles colocaram aqui, tiraram todos os extratos e tudo mais, e eu achei interessante. Falei, bom, mas como que foi, né? O interessante é que eles recomendam depois disso um Build Up Booster. Então eles começaram a mudar a forma de falar. Então o que que é assim? Ó, você usa esse produto, mas depois você usa um outro produto aqui, ó, foi lançado lá em 2017, era o Micellar Water Cleansing Serum. Eles usavam o cocoamido propil PG de monoclorido fosfato, que é bem levinho. Ou seja, eles falavam assim para as pessoas, olha, usa esse shampoo aqui, super leve, e depois usa esse outro limpante aqui, tá? Mas o que acontece é, hoje em dia, eles fizeram uma mudança nesse produto também. E eles começaram a falar, começa a usar já mesmo. E quando eles fizeram uma mudança, eles colocaram um laurete. E esse laurete geralmente vai ser a categoria de tensoativo, né, que a gente vai ter, por exemplo, pode ter em shampoos para criança. Então eles fizeram um shampoo bem levinho, mas que consiga limpar um pouco melhor. Você consegue entender onde eu estou querendo chegar? Que assim, a marca mudou um pouco a característica de limpeza dela, né? E o que aconteceu, Victor? A gente está falando tanto aqui, o que aconteceu? A DevaCurl, ela nunca admitiu que seus produtos causaram problema. Mas, em 2021, ela fechou um acordo de 5,2 milhões de dólares, que recebeu uma aprovação final ali em 2022, para pagar para todo mundo que se sentiu ali com problemas. E além disso, ela também admitiu mudanças na rotulagem, deixando claro que era melhor para as pessoas buscarem, às vezes, outros sistemas de limpeza. E também sobre informações sobre o produto e educação capilar. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte, quando se criou essa ideia, se criou junto uma fobia a todos os laurios, uma fobia a todos os tensoativos aniônicos, aos shampoos mais limpantes. E eu entendo porque foi uma dor muito forte, carregada por muitos anos, que ninguém olhou para um público que é um público muito grande, para não dizer majoritário, que é o público com cabelo com curvatura. E aí o que acontece é, a gente começa então a ter formulações pensadas para esses cabelos, mas que não pensou necessariamente para necessidade. Veja, não é que o shampoo é ruim, não é que as formulações são ruins do meu ponto de vista, porque essas formulações que eles têm, mesmo com muitos extratos, isso não se difere muito das formulações coreanas. As formulações coreanas também usam bastante extratos dessa forma. O negócio para mim é que eu acredito que nessa fofoca toda o que aconteceu foi, junto com um aumento de vendas de determinados produtos, não se vendeu como se deve usar determinados produtos. É um novo tipo de produto sendo incluído na sua rotina. Se é um novo tipo de produto sendo incluído na sua rotina, você precisa entender qual que é a necessidade, quando que você vai usar, quais são as limitações, qual que é o ponto positivo, qual que é o ponto negativo. E muito do ponto negativo de shampoos no pus são exatamente não fazer uma limpeza muito boa para a parte, especialmente aqui do couro cabeludo. O grande problema nessa situação aqui foi convencer as consumidoras de que elas não deveriam usar nenhum tipo de shampoo muito limpante, falar para essas consumidoras que elas deviam usar só às vezes cleansing conditioner, ou então fazer algum tipo de no poo agressivo, low poo agressivo, porque só assim que você vai conseguir limpar o teu cabelo, só assim que você vai conseguir ter um cabelo bom. E não é assim, muitas vezes você pode colocar todos esses produtos na sua rotina, mas sabendo que você precisa lavar muito bem também o seu couro cabeludo. Lavando muito bem o couro cabeludo, os dias de limpeza muito intensa, você pode fazer às vezes uma umectação mais forte antes, você pode às vezes entrar até com um no poo antes, para conseguir ter um certo, vamos colocar assim, proteção do fio, né, na parte mais externa que possui menos óleo, e aí você vem depois com um shampoo mais limpante. Então, a fofoca, gente, que eu queria deixar para vocês é essa. E eu acho meio vil a gente não ter a paciência para explicar para as pessoas que é importante que elas tenham esse cuidado de acordo com o tipo de cabelo. Você pode usar seu low poo, você pode usar seu no poo, você pode usar seu low poo, você pode usar só o seu shampoo super limpante. Mas é interessante que vocês entendam
as limitações de cada um, para que cada um serve e qual que é o ponto positivo de cada um. Shampoo super limpante pode deixar o seu cabelo super ressecado, e aí você não gosta, e aí máscara não vai dar conta. Então só usar ele pode não ser um problema, mas às vezes usar uma vez na semana pode trazer um benefício, que é o benefício que o No Poo não vai te trazer, que é limpar muito bem o couro cabeludo, tá bom? É isso, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, mandar esse vídeo aí para tuas amigas, hypar. Se vocês quiserem se inscrever aqui no canal, também não esquece de se inscrever. E se quiserem também assinar o canal, às vezes eu converso um pouquinho sobre cosméticos lá com os meus seguidores, tá bom? Beijão, tchau, tchau.